Graça e paz, meus amados, uma boa noite, glória a Deus, espero que vocês estejam bem nessa noite, amém? Glória a Deus, espero que a graça do Senhor Jesus Cristo possa alcançar a tua vida nessa noite, glória a Deus, que o Senhor possa nos usar nessa noite como instrumento, aleluias, para chegar até você, que nessa noite necessita dessa palavra, glória a Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ela nunca volta vazia. Então eu creio que a palavra do Senhor nessa noite, ela tem um endereço certo, aleluia. O Senhor quer falar com você nessa noite, amém, glória a Deus. A nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque Ele é digno, Ele é soberano. Nosso Deus é o poderoso, aleluia. É o poderoso, glórias a Ti, Senhor. A Ele toda honra, toda glória. A Ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha nos usar, aleluias, poderosamente, Senhor. Que não sejamos nós, mas que sejamos o Espírito Santo de Deus falando com cada um que vai ouvir essa palavra. Que o Senhor, Papai, possa nos usar. Glória a Deus, aleluias. Amados, eu gostaria de deixar uma palavra para o meu e para o teu coração nessa noite. Glória a Deus, a palavra do Senhor, ela se encontra em Atos 6. Glória a Deus, aleluias. Mas antes também eu gostaria, de dizer aos irmãos nessa noite que eu tenho uma companhia, aleluias. A minha irmã, Leidiane, vai estar comigo também nessa noite, para louvar a Deus, para engrandecer o nome do nosso soberano Deus. Amém, glória a Deus. A Leidiane, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, graça e paz, meus amados. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Então, eu estou aqui, dividindo este momento com essa irmã maravilhosa. Glória a Deus. Que tem um testemunho lindo de vida, essa mulher. Glória a Deus. É uma mulher admirável, uma mulher que o Senhor Jesus Cristo, Ele resgatou e restaurou a vida dela. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, que Ele nos resgata, Ele nos purifica, Ele nos santifica e depois Ele derrama sobre a nossa vida, glória a Deus. E nessa noite eu estou com essa mulher abençoada, cheia da bênção, cuja o Senhor já derramou sobre a vida dela. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela se encontra em Atos 6, que vai falar sobre um homem chamado Estevão, Uma história conhecida, mas uma história linda, de fidelidade a Deus. A história de Estevão nos ensina o que é ser fiel. Aleluia, glória a Deus. Então ali, o Estevão, ele foi escolhido, Ele foi escolhido entre 7 homens de bom testemunho. Glória a Deus, cheios de espírito e sabedoria. Esses homens, eles foram escolhidos, eu digo, a olhos, a olhos críticos ali, para fazer a boa obra, para falar do Evangelho de Cristo, aleluias. E ali, o Estevão, entre aqueles 7, ele se destacou. Aqui no versos 8 vai dizer: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Aleluias. Então, irmãos, Estevão era um homem cheio do poder, cheio da graça, da autoridade do Senhor. Aleluia, era um homem diferenciado. Era um homem que se destacava pela verdade, por proclamar o Evangelho, aleluia, por falar de Cristo, aleluias.
e ali, né, ele resplandecia. Estevão resplandecia. A luz do Espírito Santo de Deus resplandecia sobre a vida de Estevão. E ali ele começou a incomodar, né? Porque nós sabemos que a luz, quando ela resplandece, ela incomoda aqueles que se encontram em trevas. Aleluias. Porque nós viemos para ser luz, para ser diferente, para fazer a diferença neste mundo. Glória a Deus. Aleluias. Aqui no versos 10 vai dizer: contudo, não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele argumentava. Aqueles homens, eles tentavam, né? Eles tentavam debater com Estevão, ir contra aquilo que Estevão pregava, mas eles não conseguiam, porque Estevão era cheio da presença, ele era cheio, né, do Espírito, e era o Espírito Santo que falava ali através da vida de Estevão. Então, nenhum homem poderia, né, ir contra ou vencer aqueles argumentos que eram verdadeiros, né? O Estevão falava a verdade, pregava a verdade, aleluias. Mas, amados, nós sabemos também que quando somos separados, escolhidos para fazer a diferença, nós também vamos sofrer, né, as perseguições, porque nós sabemos já que não é fácil, esse caminho não é fácil. Podem muitos pregarem que é fácil, que é de qualquer maneira, mas nós sabemos que não é. Nós que somos escolhidos, separados, chamados, nós temos que cingir os nossos lombos e estar preparados, porque os levantes vêm. As acusações, elas vêm também, aleluia. E não foi diferente ali na vida de Estevão. Quando eles viram que não tinha nada que se achava em Estevão para acusá-lo, começaram a levantar falsos testemunhos contra a vida de Estevão, né? Pagavam pessoas para defamar, para falar mal, até isso chegar ali na sinagoga, né? E ele ser apresentado ali, aquela liderança religiosa que tinha naquela época, né? Mas ainda assim, irmãos, eles olhavam para Estevão, e via no rosto do Estevão a figura de um anjo. O Espírito Santo, ele além de estar dentro, ele também estava fora ali, na face de Estevão. Todos poderiam ali contemplar a glória do Senhor ali no rosto, né, do Estevão. Então eles deram o Estevão ali, né, a oportunidade de se defender. Mas ao invés disso, Estevão não tinha com o que se defender. Na verdade, ele começou a relatar, né? Relatar tudo ali que já se havia acontecido até a crucificação de Cristo, mostrando para aquele povo o quanto eles vinham errando. E ali estava cometendo mais uma vez outro grande erro. Aleluia, glória a Deus. Amados, mas também aqui no 7, capítulo 7, no 54, vai dizer que ao ouvir tais palavras, grandemente lhes enfureceram o coração e relhavam os dentes contra Estevão. Eles rangiam os dentes de ódio de Estevão ao ouvir do Estevão a verdade, né? Ali de ser exposto, né? Tudo aquilo que eles cometiam de erro ser ali jogado ali na cara deles. Então eles, né, se tremiam de ódio de Estevão, né? Contudo, irmãos,
Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. O nosso Deus, ele estava ali presente, né? O Senhor estava ali com Estevão. Irmãos, quando Deus está conosco, quando o Espírito Santo nos guia, nós não tememos, aleluias, glória a Deus. A situação era crítica, aleluias. Estevão sabia ali, né, qual seria o seu fim. Mas Estevão não temia, aleluias. Ao contrário, Estevão ergueu a sua, né, cabeça e abrindo ali os seus olhos, pôde contemplar. Glória a Deus. Estevão pôde contemplar, amados, os céus abertos. Aleluia, glória a Deus. Ele pôde ver ali o nosso Deus, o soberano, o eterno. E à sua direita, o Filho, glória a Deus. Estevão pôde contemplar, amados, a glória do Senhor, aleluias. E aquele momento, né, eu creio que Estevão foi tomado, glória a Deus, por uma glória. Estevão foi tomado ali, né, por uma alegria imensa de poder contemplar o Pai, poder contemplar o Filho e saber que ali, né, ele estaria também, glória a Deus, porque ele estava sendo fiel até o fim, aleluia, glória a Deus. Ali, amado, ele exclamou, ele disse àquele povo incrédulo o que ele estava vendo. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Ele disse. Mas eles se incomodavam tanto, irmãos. Eles se incomodavam tanto com a verdade. Eles se incomodavam tanto com aquela glória que resplandecia. Porque eu creio, irmãos, que o Estevão ali, né, a matéria, ele também pôde resplandecer nele ali a glória do Senhor Jesus. Eles podem contemplar, mas eles fecharam seus ouvidos tamparam os seus ouvidos para não ouvir as palavras que Estevão ali dizia, né? Eles não queriam, né? Eles preferiam, né, fingir que não estava acreditando, né? Que o Estevão não estava ali, né, contemplando a glória. Porque assim, amados, na minha vida, na sua vida, muitos vão duvidar que Deus usa, que Deus trabalha, que Deus faz. Mas nós não devemos nos importar. Nós devemos obedecer e ser fiel ao nosso Deus. Porque Ele é fiel a mim, Ele é fiel a você. Aleluia. Nós podemos até, né, nos desviar, nós podemos até dar-lhe uma tropeçada pelo caminho. Mas o nosso Deus, Ele não tropeça. O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Então, né, ele ali foi apedrejado. Estevão foi ali apedrejado pelaquele povo incrédulo, aleluia, que não aceitavam a verdade. Então, amados, eu quero dizer a vocês nessa noite, que hoje se encontra, né, nessa mesma situação ali que Estevão, sendo apedrejado, né, sendo apedrejado por pessoas dentro da tua igreja, dentro do teu ministério, né, pessoas que lançam contra vocês palavras que colocam sua reputação em dúvida por você fazer a verdade, por você ser fiel. Não tema, não tema. Faça como Estevão, olha para cima, contempla a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas, amados, assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declaravam em oração: Senhor, receba meu espírito. Aleluia, glória a Deus.
Amados, eu creio que ali o Estevão, ele estava feliz. Ele estava feliz. Ele sabia que todo sofrimento, toda dor iria ficar para trás. Então ali ele entregou, assim como o Senhor, né, fez ali também, né, o nosso Jesus, ele fez, né, ao nosso Deus, ele entregou ali também o teu Espírito. O Estevão, ele foi fiel a Cristo em todos os detalhes, aleluias. Ali ele entregou seu Espírito ao Senhor, glória a Deus. Então ele caiu de joelhos e clamou em voz alta: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito essas palavras, ele adormeceu, ou seja, ele foi para a glória. Mas antes ele orou, pediu ao Senhor que perdoasse aquele povo por toda a sua maldade que estavam ali fazendo com ele, né? Ele pediu a Deus, ele era um homem grandioso, assim como o Senhor Jesus nos ensinou ali, né? A cruz, ele também pediu ao Senhor, né? Para que perdoasse aquele povo, porque não sabiam o que faziam, não sabiam quem estava ali naquela cruz, aleluias. Da mesma forma, eles não sabiam quem eles estavam apedrejando. Eles estavam apedrejando, né, um filho amado do Senhor, mas ele sabia que ele morreria, mas ele seria fiel ao nosso Deus, não negaria a sua fé. E ali ele morreu, mas ele pediu perdão ao Senhor, pediu ao Senhor perdão pelo aquele povo, né? Pediu que eles fossem perdoados. E nós sabemos muito bem que entre aquele povo estava Saulo, ali liderando aquele povo, né? Sendo ali chefe ali, né? Às vezes ele não usava suas próprias mãos, mas ele estava na liderança, porque muitos não vão sujar as mãos, mas eles vão mandar pessoas para lhe prejudicar, para te matar, matar sua fé, matar sua esperança, porque muitos não querem sujar as mãos, não querem, né, ter ali ser expostos, mas eles usam pessoas, né, que eles possam manipular para nos atingir. E assim, né, na oração de Estevão, eu creio que Deus, ele teve a misericórdia de Saulo, né? E nós sabemos muito bem que Saulo, aquele que liderava a morte de Estevão, depois foi transformado em um Paulo também, glória a Deus, e também pôde ter a sua salvação, a sua libertação, glória a Deus. Então, quão grandioso é, né, o poder do perdão, como é bom poder perdoar, porque nós sabemos que sem perdão nós não conseguiríamos ver ao Senhor, nós não conseguiríamos chegar naquele grande dia, aleluia, ao nosso Deus. Então a palavra de hoje é sobre perdão. Perdoe não, né, pela pessoa que lhe fere, mas perdoe por você, para ser limpa, para ser purificada, para ser abençoada por nosso Deus, aleluias. E assim, amados, eu quero passar também a palavra para minha irmã Leidiane, que é um exemplo vivo de perdão, né? Essa mulher grandiosa, ela teve um coração bondoso, ela que, né, sofreu tanto, mas hoje ela não carrega nada, ela deixou tudo lá onde devia ficar, no passado. Ela se permitiu, né, ser abençoada, ser tratada, ser curada pelo Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. A irmã Cleitinha. Glória a Deus, aleluias. Eu quero, irmãos, deixar aqui para vocês uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus
lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus. Aqui, irmãos, na palavra vai dizer sobre Pedro, né? Que muitos foram, né, apedrejados, acusados, se levantaram contra Pedro. E o Senhor, mesmo assim, né, disse que não apenas 7 vezes, né, mas sim 70 vezes 7, perdoar várias e várias vezes. Aleluia, glória a Deus, Jesus. aleluias. Deus Irmãos, poderoso, Deus de o que glória. tem de pessoas, né, com coração podre, que não libera o perdão, Aleluia. muitas das vezes está acomodado, parado, não prospera, Jesus. a família não vai bem, o casamento não vai bem, os filhos não vai bem. Por quê? Porque não libera o perdão. Glória a Deus. Na palavra vai dizer que temos que liberar o perdão. Temos que ter um coração limpo como de uma criança. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Temos que ter o coração purificado, se libertar do seu passado, né? Perdoar quem te magoou lá atrás. Glória a Deus, aleluia. Eu mesmo tive que liberar o perdão para que Deus viesse trabalhar na minha vida. Enquanto eu não liberei o perdão, né, para quem tirou, né, a minha alegria, Deus não ia trabalhar na minha vida. E assim Deus fez. Eu perguntei para Deus, né, cheguei a clamar: Deus, por que eu não consigo mudar a minha vida? E o Senhor disse: liberar o perdão. Então ali, quando eu entendi o que era liberar o perdão, eu limpei o meu coração, tirei todas as mágoas, né? Ficou para trás. E ali Deus começou a fazer coisas grandes, maravilhas na minha vida. E hoje eu sou um milagre de Deus Aleluia, nesta terra. Glória a Deus. E eu só tenho que agradecer, irmãos, a Deus pelo que Deus fez e está fazendo na minha vida. Através do perdão, Deus mudou a minha vida. Assim como muitos hoje precisam, irmãos, liberar o perdão. Libera o perdão para o irmão. Se te magoou, libere o perdão. Não é pagar com a mesma moeda, né? Porque se você não tiver um coração puro, íntegro, não adianta você clamar, não adianta você orar, porque o Senhor não vai ouvir as suas orações. Glória a Deus, aleluia. Até para você ser próspero, Deus quer que você tenha um coração limpo, né? Glorificado seja o teu nome, Senhor. Liberar o perdão, irmãos. Perdoe. Ore pela tua família, né? Perdoe, se tiver que perdoar, que seja agora, que seja na terra, né? E não quando estiver debaixo de uma túmula, né? Ali, porque não adianta mais ir lá pedir o perdão, porque já vai ser tarde demais. Então, irmãos, o Senhor quer que você libere o perdão, porque o perdão é uma palavra tão forte, né? Perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te humilhou, né? Perdoar aquele que levantou contra a tua vida, né? Orar pelaquela vida e falar: Deus, eis-me aqui, né? Para que o Senhor venha trabalhar na sua vida grandiosamente, porque as maravilhas de Deus é sobrenatural, irmãos. É grande o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas, assim como fez na minha vida, né? Glória a Deus, aleluias. O perdão, irmãos, é o amor, é você amar o próximo, é sobrenatural. Na palavra do Senhor vai dizer que amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Aleluia, Deus. Vamos ter um coração puro, sincero diante de Deus. Servir Deus verdadeiramente de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Porque aleluia. Deus vai trabalhar na vida de vocês. É verdade, Jesus. Deus vai fazer coisas grandes, lindas. Aleluia. Pede para Deus: Senhor, me ajude a perdoar fulano, me ajuda a perdoar ciclano, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo que habita dentro de você vai estar te direcionando num caminho certo para liberar o perdão. Libere o perdão, irmãos. A palavra hoje foi liberar o perdão. Não adianta você estar dentro de uma igreja com coração podre. Não adianta você estar dentro da igreja, né, de mal do irmão,
né? Se você não liberar o perdão, nada adianta. Não está, né, agradando a Deus. Cada vez mais vai se afastando da presença do Senhor, vai te afastando da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Amém. Verdade, irmãos. Né? Palavra maravilhosa é essa palavra do perdão. Perdão é a permissão para que você alcance algo maior na sua vida, algo melhor, alcance a transformação. Glória a Deus. Porque sem Ele nós não chegamos a lugar nenhum. Podemos, né, fazer coisas grandiosas, mas se não houver o perdão, que é a permissão para chegar até o Senhor Jesus, é em vão. É em vão. Glória a Deus. E a Leidiane, ela perdoou muitas coisas, irmãos, que talvez eu e você, né, não seríamos capazes ali, mas ela perdoou, né? Ela foi uma pessoa que passou grandes, né, grandes mesmo, dificuldades, né? Eu digo que foi tipo uma tragédia, né, que aconteceu ali na vida dela, ainda criança, mas ela conseguiu, irmãos, deixar isso no passado. Ela conseguiu alcançar, né, a misericórdia do Senhor e ela perdoou, aleluias. E assim, irmãos, através desse perdão que ela liberou para uma pessoa que foi de uma maldade terrível com ela, o Senhor já fez coisas grandiosas, como, né, ressuscitá-la, né, ali de uma cama, ali de uma UTI, o Senhor voltar-lhe a vida, entregar-lhe a vida novamente, para que ela continuasse essa boa obra, né, que é servir ao Senhor, que é pregar a palavra do Senhor, que é levar o amor do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã. Eu louvo a Deus por tudo que Ele fez e faz e continuará fazendo pela família dela, pela casa dela, aleluias. Porque, irmãos, ser grande é saber perdoar, aleluias. Ser grande para o Senhor, aleluias, não é fazer coisas grandiosas aí, não. Ser grande é saber perdoar quem te magoou, quem te feriu, quem roubou de você sua inocência, quem às vezes matou seus sonhos, né? E aí o Senhor, quando libera o perdão, o Senhor vem e manda você, volte a projetar, volte a sonhar, aleluias. Porque, irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, né? E assim, meus amados, eu quero agradecer a Deus, né, pela essa oportunidade de estar aqui, né, falando desse nosso Jesus que é maravilhoso. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui dividindo este momento maravilhoso com a minha irmã, né? Amém. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Aleluias. Recebo. E amados, libere o perdão. Se é isso que está atrapalhando de você vencer, de você alcançar a tua vitória, não deixe mais isso atrapalhar, aleluias. Libere esse perdão, limpe esse seu coração, seja leve, aleluias. É como se você tirasse um grande fardo, irmãos, né, do seu coração, das suas costas, quando você perdoa. Porque não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que está aqui dentro, essa dor. Essa dor, ela machuca, ela fere, ela impede você de sorrir. Às vezes você está em meio à multidão e você se sente só. Você tem tudo à mesa e se sente, né, vazio. Então, é sobre isso. Quando você perdoa, o Espírito Santo, ele entra e aí é diferente.
com o Espírito Santo, você é preenchido, você é curado, você é libertado. Glória a Deus. E não há nada melhor do que a paz, do que estar com Jesus. Aleluia. Estevão não se importou ali com as pedradas, porque ele sabia onde ele iria estar, né? E logo após passasse aquilo ali, ele sabia: eu vou para um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte. Aleluias. Um lugar cheio de glória. E é para lá que eu e você iremos. Amém. Né? E assim, eu espero em Deus que essa palavra, né, possa alcançar a tua vida, possa mudar a tua história. Aleluia. Que o nosso Jesus, ele chegue aí até você com transformação, com purificação, com santificação, e que derrame sobre a tua vida infinitamente graça. Amém. Glória a Deus. E assim, agradeço a oportunidade, amados. Fique com Jesus.